Boa noite a todos, muito bom estar com vocês outra vez para mais este encontro. Este vai ser o último encontro deste pequeno estudo sobre a história da redenção no livro de Gênesis. O nosso objetivo é, a partir de Êxodo 3, tentar reconstruir, junto com Moisés, que escreveu Gênesis, tentar reconstruir os modelos da história da redenção neste livro de Gênesis e que depois vão ser desenvolvidos progressivamente ao longo de todos os demais livros da Bíblia. E quero fazer aqui uma pequena recapitulação, bem pequena. Hoje queremos avançar e terminar os nossos objetivos propostos, mas creio que é importante, didático, fazer essa pequena recapitulação. A gente viu que a partir de Êxodo 3, que o livro de Gênesis foi escrito para reconstruir teologicamente a história da aliança, e reconstruir a história da aliança era fundamental para um povo que havia acabado de ser liberto do Egito e necessitava reconstruir teologicamente a sua identidade como povo de Deus. E Moisés escreveu este livro de Gênesis para alcançar esse objetivo, reconstruir a identidade do povo de Deus, e faz-o a partir de um conjunto de verdades centrais que a gente já viu, para reconstruir a história do povo de Deus, essa história que Moisés escutou do anjo do Senhor como sendo a história de Abraão, de Isaac e Jacó, a história dos teus pais. Ele utiliza o conceito de reino, o conceito de aliança e o conceito de mediador. E vimos que já em Gênesis 1, Moisés está respondendo ao padrão criacional do reino, da aliança e do mediador. Vemos depois, em Gênesis 3, que com a queda, Moisés tem a necessidade de descrever um segundo tipo de padrão. A queda produziu um padrão, um modelo, que é diferente do modelo da criação. Chamamos de modelo da queda. E depois de uma análise de Gênesis 3, desse processo que é o pecado, ou que foi a desobediência de Adão e Eva, nós vimos que essa história do reino, da aliança e do mediador foi afetada. Ou seja, Deus continua sendo o rei soberano. E ele intervém na história de Adão e Eva, na história desse homem afetado pelo pecado, chamando esse homem a viver com os seus olhos, com a sua esperança, na promessa de Deus pela fé. Então, temos aí já dois padrões que necessitamos de recuperar. O padrão da criação, o padrão da queda, mas também, em terceiro lugar, o padrão da redenção. Vimos que, em termos da história da aliança, no padrão da criação temos uma aliança das obras, que significa essa aliança das obras. É uma aliança onde o Senhor estabelece uma relação pactual com o homem, com uma condição, e essa condição é a perfeita obediência do homem. Em caso de obediência, o homem e a sua descendência receberiam bênçãos. Em termos de desobediência, maldições. Mas esse é o padrão, o padrão da história, esse é o padrão do modelo criacional. É uma aliança das obras. Mas vemos que com a queda se revela algo trágico no ser humano. O homem é incapaz de obedecer, o homem é incapaz de uma perfeita obediência à aliança e ao seu Criador.
E o que a queda do homem revelou foi a necessidade de um outro padrão. Já repetimos, o padrão da redenção. Nesse padrão, é Deus que soberanamente chama, se aproxima do homem pecador. É Deus que chama esse homem pecador a viver com a esperança numa promessa. E agora quero voltar a recuperar essa promessa que está em Gênesis 3:15. Que promessa é essa? A promessa de que haveria uma luta entre duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher. E, nessa promessa, o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e ela feriria o calcanhar deste. Ou seja, essa promessa está promulgando uma vitória maravilhosa a partir do descendente da mulher. Então, nesse modelo da queda, repito, é o Deus soberano que se aproxima do homem pecador, que soberanamente e poderosamente chama esse homem a olhar para a promessa, a crer nela e a descansar nela. Um chamado não só para Adão e Eva, mas um chamado também para a sua descendência. O tema da promessa e o alcance dessa promessa de Gênesis 3:15 é a descendência. A luta entre dois tipos de descendência. E, portanto, a história da redenção continua, obviamente, com Gênesis 4 e capítulos seguintes, tendo o tema das duas descendências como sendo o tema central. Vimos que Gênesis 4 fala da descendência de Caim, com uma introdução maravilhosa em termos teológicos. Nessa introdução, vemos que, com a graça do Senhor, Adão e Eva tiveram filhos, e esses dois filhos deram origem a duas descendências. A descendência de Caim é uma descendência que claramente leva a inclinação e o amor pelo pecado no seu coração. Mas não só a inclinação e o amor pelo pecado, a incapacidade de dominar o pecado para ter uma vida agradável a Deus. Vemos claramente essa afirmação em Gênesis 4, versículo 6 e 7. O Senhor diz a Caim: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E a história de Caim demonstra que esse descendente e a cidade que ele gerou estavam incapacitados para produzir algum ato de justiça, para dominar o pecado e viver uma vida agradável ao Senhor. Vimos então que Caim e os seus descendentes passam a ter algumas marcas próprias. A rebelião contra o Senhor, a fuga do Senhor, a violência. Mas, a partir de Gênesis, capítulo 5, começa de uma forma muito extraordinária, devido à graça do Senhor, uma nova genealogia. Adão e Eva continuam a ter filhos. E um desses filhos, que aparece como substituto daquele que foi morto por Caim, esse substituto, Sete, depois Enós, depois Enoque e depois Noé, passam a ter a marca sobrenatural do favor de Deus. Isto é muito importante. Essa história das duas descendências, segundo a promessa de Gênesis 3:15, seria uma luta entre duas descendências. Para nós é mais fácil de entender que a descendência de Caim fosse uma descendência rebelde ao Senhor. Por quê? Porque eram filhos de pecadores. Agora,
ler em Gênesis 5 o início de uma descendência, onde a marca dominante já não é o amor ao pecado, mas de uma forma sobrenatural, a adoração e a busca a Deus, isso sim é um facto surpreendente. E a pergunta é, qual foi a razão, qual foi a causa que fez com que essa descendência, que passou a adorar e a amar o Senhor, nascesse num mundo marcado pelo pecado? Bom, a única resposta que temos é a ação desse rei soberano que elege os descendentes de Adão através de Sete, Enos, Enoque e Noé para provar a fé como presente e a graça de Deus como favor imerecido. Creio que o padrão está claro. Duas descendências. Uma descendência ama e serve o pecado, numa vida rebelde ao Criador. A segunda descendência, estranhamente, sobrenaturalmente, é eleita para viver de uma forma imerecida a graça de Deus. Bom, e chegamos ao espinhoso capítulo 6, que creio que agora já não é tão espinhoso para nós. Esse capítulo é muito importante porque ele apresenta um breve parênteses na história da redenção. E um parênteses muito importante. Volto a dizer, desde Gênesis 3,15, esta história da redenção deveria ser uma história marcada pela luta entre duas descendências. Mas, estranhamente, em Gênesis 6, não vemos essas duas descendências. A descendência dos filhos do homem, Caim, e a descendência dos filhos de Deus, Enos, Sete, etc. Não vemos essas duas descendências lutar entre si, mas vemos que a descendência dos filhos de Deus passaram a amar a descendência que amava o pecado. E diz o texto, quando os filhos de Deus amaram aos filhos de Caim, o mundo perdeu a esperança. O mundo entrou num caminho de perdição e perversidade que levou ao Senhor a decretar o juízo sobre toda a humanidade a partir de um grande dilúvio. Mas vejam que depois do juízo, uma vez mais entra esse bendito padrão da graça de Deus. Pois depois de Deus decretar o juízo através de um dilúvio, no capítulo 6, versículo 8 diz, a Noé, porém, ó bendito porém, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Bom, como vocês sabem, sendo o tema central de Gênesis, a partir de Gênesis 3, o tema das duas grandes descendências, literariamente, Gênesis vai estar organizado em pequenas, grandes histórias que vão procurar trabalhar as grandes descendências até chegar à explicação do que significa o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Temos, portanto, em Gênesis 4, a descendência de Caim, em Gênesis 5, a descendência de Adão, agora através de Sete, Enoque, Enos e também Noé. E a partir de Gênesis 6, versículo 9, começa uma outra história com uma outra genealogia. Agora a genealogia quer falar de Noé. E quer falar de Noé com o objetivo final de citar o tipo de aliança que o Senhor fez com Noé e com os seus filhos, os seus dois filhos, depois do dilúvio. E temos essa aliança em Gênesis 9. Quero andar rapidamente, estou fazendo um pequeno resumo da última aula. Vemos que depois do dilúvio,
o Senhor chamou essa família e fez com Noé e os seus descendentes um pacto. Esse pacto, chamamos a esse pacto pacto noético, mas talvez fosse melhor chamá-lo pacto da preservação. Esse pacto contém duas dimensões. A primeira parte desse pacto é a continuação do pacto da criação. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Pacto da criação. Os termos do pacto da criação são renovados no pacto de Deus com Noé e com a sua família. Mas este pacto é um pacto especial pela segunda parte desta aliança que o Senhor faz com esta família. O Senhor não só apresenta deveres, mas pela primeira vez apresenta uma promessa de preservação. Que promessa de preservação é essa? Vocês podem ler no verso 11. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O Senhor, sabendo já da condição do homem, que o homem seria incapaz de ser um representante fiel de Deus, de cuidar da terra devido ao pecado, o Senhor aporta a esse pacto que faz com Noé um termo, a preservação. O Senhor jamais destruiria a terra e os seus animais como havia realizado através do dilúvio. Vemos que este pacto, pacto da preservação, ou pacto noético, é um pacto muito importante para entender futuramente o conceito de graça comum. Porquê? A partir deste pacto, o Senhor entra com provisão e preservação. Provisão e preservação. E somente este pacto pode explicar que, apesar do muito pecado e maldade que existem nas nossas vidas, nas nossas cidades, ao redor do mundo, o Senhor tenha preservado a terra e as suas cidades até ao dia de hoje. Porque o Senhor as preserva? Se o homem vive em rebeldia contra o Senhor, porque o Senhor prometeu. E não só o Senhor prometeu provisão e preservação para a terra, mas o Senhor também deu uma garantia e um sinal da garantia. Pela primeira vez aparece o sinal da garantia pactual. E esse sinal, como vocês conhecem muito bem, é o arco-íris. Então, o arco-íris não significa a liberdade sexual. O arco-íris significa que o Senhor tem um pacto com a terra, tem um pacto com a sua criação que Ele criou para a glória do seu nome. Muito bem, mas esta história, a história sobre a descendência, ou sobre a genealogia de Noé, não termina com a definição deste pacto. E aqui eu começo um novo conteúdo. O objetivo de Moisés é mostrar o que Deus fez com os 3 filhos de Noé. Quais são esses 3 filhos? 9:18, Gênesis 9:18, Sem, Cam e Jafé. Sem, Cam e Jafé. E é interessante como o Espírito Santo guiou Moisés para claramente reconstruir a história da salvação tal como interessava ao povo de Israel que estava ali no Sinai, necessitando que a sua identidade teológica fosse reconstruída para realizar aquela aliança maravilhosa no Monte Horebe.
Vejam qual é o objetivo desta apresentação dos 3 filhos de Noé. O objetivo não é falar aqui da bebedeira de Noé, ainda que isso possa ser importante. O objetivo aqui não é explicar se é pecado ou não, não, esse não é o objetivo do texto, e muito menos se é injusto ou não a bênção e a maldição que Noé proferiu sobre os seus filhos. Não, o objetivo do texto é outro. O texto quer ensinar teologicamente que, através de 3 bênçãos, a partir de bênçãos e de maldições que o Senhor proferiu sobre os 3 filhos de Noé, essas bênçãos e maldições haveriam de afetar a própria história da redenção e também de clarificar a própria identidade e as promessas de Israel quanto à terra prometida. Muito bem, que bênçãos e maldições são essas? Quero ler com vocês Gênesis 9, versículo 25. Não me vou prender com a própria história, vou ler e comentar diretamente as bênçãos e as maldições sobre os filhos de Noé. Verso 25, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Um parênteses, não se esqueçam, estou utilizando na minha leitura a NVI. Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Onde é que quer chegar teologicamente Moisés? Pois Moisés quer chegar ao próximo capítulo. No próximo capítulo, Moisés apresenta as famílias dos filhos de Noé. Começa por falar dos Rafetitas e depois dos Camitas, a partir do verso 6. E se você olha com cuidado, você vê que, desde o início, desde a maldição sobre Cam, o objetivo não é falar de Cam. O objetivo é falar de Canaã. Por que Canaã? Porque Moisés tinha que explicar ao povo de Deus que estava no Sinai porque o Senhor lhes haveria de dar, haveria de fazer entrar numa terra da promessa que estava ocupado por outros povos. Era um problema político e isto precisava de uma justificação teológica. Por que é que a gente vai para uma terra que não é nossa e já está sendo ocupada por povos que têm mais direito a ela do que nós? E a resposta vem aqui. Maldito seja Canaã. Quem foi Canaã? Um dos filhos de Cã. E no verso 15, 10, 15, Moisés dá uma lista dos descendentes de Canaã. Sidom, Et, e agora, nomes mais conhecidos, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, os Sineus, os Arvedeus, os Amareus e Amateus. O que é que Moisés estava recordando através desta maldição? Através desta maldição, Moisés estava justificando que aquela terra era a terra da promessa de Israel. E que, ainda que esses povos estivessem ocupando essa terra da promessa, esses povos deveriam ser escravos dos semitas, escravos dos filhos de Israel. Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Esta foi a primeira maldição
de Deus, ao primeiro filho de Noé. A partir do versículo 26 temos uma bênção. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Nesta bênção muito simples, o Senhor está dizendo que o Senhor seria glorificado abençoando a Sem. E mais tarde, em 10:21, temos a genealogia de Sem. E, onde vai terminar esta genealogia? Esta genealogia de Sem terminará com Abrão. Terminará com Abrão. Então, na genealogia de Abrão havia uma bênção. Eles seriam abençoados por esse Deus maravilhoso. Mais tarde, na vida de Abrão, vamos conhecer que tipo de Deus é esse e que tipo de bênção e que tipo de relação o Senhor faria com esta geração, a descendência de Sem. Por fim, neste capítulo 9, temos uma outra bênção. Primeiramente, Deus amaldiçoa a quem? A Cam e a Canaã. Em segundo lugar, Deus abençoa a Sem. E em terceiro lugar, Deus abençoa a Jafé. Agora vejam o tipo de bênção que Deus promove para os rafitas. Amplie Deus o território de Jafé. Habita ele nas tendas de Sem. E seja Canaã seu escravo. Então, a bênção que Deus dá a Jafé é uma bênção indireta, através da bênção que Deus daria à descendência de Sem. Jafé seria abençoado vivendo, habitando nas tendas de Sem. Jafé seria abençoado a partir da casa de Sem. Bom, como estamos no início da história da humanidade, creio que aqui é fácil identificar estas três grandes gerações. Quais são essas três gerações? O capítulo 10 vai identificá-las. Temos, em primeiro lugar, os Jafetitas, ou Jafitas. Não sei, creio que Jafitas é a palavra tal como falamos em espanhol. É melhor ficar com a forma como a NVI apresenta. Em primeiro lugar, temos os Jafetitas. Em segundo lugar, os Camitas. E em terceiro lugar, os Semitas. Bom, se conhecemos já quem são os Semitas, vai ser a base, a raiz da descendência de Abraão, Isaac e Jacó e do povo de Israel. Se já conhecemos também a identidade dos Camitas, quem são os Rafetitas? Por exclusão de partes, são todos aqueles que não pertencem a esses dois povos e que, biblicamente falando, vão começar a ser citados como estrangeiros por não pertencerem ao povo de Israel e mais tarde como gentios. Então, a bênção que Deus está dando a estes Jafetitas, a Jafé, que são estrangeiros, que são gentios, é que os gentios seriam abençoados a partir das tendas, a partir da casa e da descendência de Sem. Que promessa gloriosa que atinge a você e a mim, que somos gentios. Até onde eu possa saber, não sou judeu. Então vejam que promessa maravilhosa. A história da redenção é uma história que traz implicações profundas, não só para
o povo de Deus, mas também para aqueles que vão ser abençoados, os gentios, através do povo de Deus. A história da redenção tem que ser sempre interpretada e vivida junto com a história das missões. Milénios mais tarde vai aparecer o grande apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo vai dizer: a revelação de Deus, que estava oculta, ou que esteve oculta durante tanto tempo, me foi revelada a mim através de Cristo. Que os gentios também são co-herdeiros, junto com os israelitas, da história da salvação. Os jafitas, os gentios, seriam salvos a partir das tendas de Sem. Muito bem, esta história da redenção avança e este capítulo 9, que, como sabemos, é o final da genealogia de Noé e que aponta para a descendência de Sem, para essa bênção que Deus decidiu decretar sobre a descendência de Sem. Esse importante capítulo 9 termina com a seguinte declaração, verso 32. São estes os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. E agora precisamos ter algum tipo de cuidado. O nosso pensamento ocidental é um pensamento grego, é um pensamento linear. Nós pensamos em uma linha reta, digamos, de A para B. O pensamento oriental é diferente, é um pensamento que dá voltas, que avança, que volta atrás, retrocede para explicar, se repete. A própria repetição é uma forma muito utilizada no pensamento oriental. E estamos diante de um pensamento oriental. Então, o que é que acontece no capítulo 11? Bom, o capítulo 11 é um parênteses teológico e muito importante que Moisés vai criar para explicar algo muito importante. Ele tinha acabado de dizer que estas são as famílias que se espalharam por toda a terra. Mas agora Moisés necessita explicar em que condição espiritual essas famílias se espalharam e povoaram a terra. E para isso, ele volta atrás e explica o importante evento da Torre de Babel. Quando os descendentes de Sem, Cam e Jafé decidiram espalhar-se, houve um momento em que, num ato de pecado e de rebeldia, eles decidiram ir contra e desobedecer ao pacto de Gênesis 1 e também ao pacto noético. O que é que dizia a primeira parte desse pacto? Frutificai-vos, multiplicai-vos e, muito bem, espalhai-vos e dominai a terra. E o que é que eles fizeram? Decidiram juntar-se, construir uma torre, juntar-se. E o texto é muito claro: e não seremos espalhados pela face da terra. Gente, aqui o problema da Torre de Babel não foi a torre. Okay? Algumas pessoas dizem: Deus trouxe a sua maldição porque eles decidiram construir uma torre que chegasse ao céu. Não, o problema não foi a torre, o problema foi querer ser como Deus. O problema foi a autonomia adâmica, pecaminosa, que nós vimos fazer a Adão e Eva pecar. E essa autonomia se manifesta sempre da mesma forma: a desobediência aos termos do pacto. E qual foi o termo do pacto que eles quiseram romper? E, através da desobediência, o Senhor tinha dito, o Senhor tinha ordenado: espalhai-vos. E o que é que eles fizeram? Quiseram permanecer juntos. Permanecer juntos. Vocês sabem o que aconteceu?
o Senhor trouxe juízo. O juízo veio em forma de uma multiplicidade de línguas e a partir dessa maldição, esse projeto de autonomia pecaminosa não foi para a frente e essas três grandes descendências, a descendência de Sem, a descendência de Jafé e a descendência de Cã, se espalharam para todos os cantos da terra debaixo de uma condição: em rebeldia contra o Criador. Isto é muito importante. Qual foi a condição espiritual que essas três gerações levaram no seu coração? A rebeldia, a autonomia, o pecado contra o Criador. E foi nessa condição espiritual e debaixo de uma necessidade de salvação que esse povo ocupou os quatro cantos da terra. Isto é muito importante e é uma verdade que muitas vezes nós esquecemos quando estudamos sociologia ou antropologia. Não sei se vocês já escutaram essa tese, pelo menos os que trabalhamos mais com missões, sempre escutamos. Essa tese de que certos povos não necessitam ser evangelizados. Por quê? Porque a sua consciência é uma consciência primitiva. Não sabem o que é a lei, portanto não conhecem o pecado e, portanto, não necessitam escutar sobre um Salvador. Bom, essa tese não tem nada a ver com o que nós conhecemos sobre o ser humano, Gênesis 3, e muito menos com a condição do ser humano depois da Torre de Babel. Porque essa tribo isolada da Amazônia necessita que um missionário seja apoiado e seja enviado para pregar a Cristo, porque são pecadores. Necessitam do Evangelho de Cristo, porque somente em Cristo podem reconciliar-se e podem deixar de estar e viver nesse caminho de rebeldia contra o seu Criador, tal como herdaram da Torre de Babel. Muito bem, esta história da redenção continua com mais uma genealogia. A partir do capítulo 11, verso 10, temos o registro da descendência de Sem. E agora vocês já sabem onde é que esta descendência quer chegar teologicamente. Moisés quer chegar a Terá, o pai de Abraão, de Naor e Arã. 11, 26. E a partir do versículo 27, 11, 27, temos uma nova genealogia. Esta é a história de Terá. Muito bem. Aqui começa a história de Abrão. E é interessante ver como teologicamente Moisés junta essas duas histórias. Em primeiro lugar, os povos que saíram de Babel, debaixo dessa condição miserável e de rebelião contra o Criador. E por outro lado, o nascimento de uma família que pela fé e pela graça de Deus seria uma bênção para todas as famílias da terra. Oh, graças a Deus por esse grande teólogo que foi Moisés. Começamos então a história de Abrão. E na história de Abrão, peço a sua atenção, vamos ver, por um lado, a repetição do modelo da história da redenção. E agora eu pergunto, que modelo será esse? Será o modelo criacional de um pacto de obras ou será o modelo da graça? O modelo da graça.
É uma pergunta retórica. Já sei que muitos já sabem responder a esta questão. E, por outro lado, vamos estudar com a vida de Abraão como esse modelo fundamentado na graça de Deus vai crescer progressivamente, a ponto de que os seus termos e as suas verdades cada vez vão ficar mais claras para o público-alvo que agora sabemos que era o povo de Israel. A história de Abraão começa de uma forma surpreendente. Como começa a história de Abraão? Alguns respondem, bom, João, a história de Abraão começa com o chamado de Deus a um homem que respondeu com fé e que, portanto, se tornou um modelo de fé para um povo. Primeiro para Israel, depois para os cristãos. Eu quero dizer que essa é uma forma equivocada de ver a história de Abraão. A história de Abraão começa com um facto maravilhoso. O Deus soberano, o Rei dos Reis, uma vez mais, se aproxima de um homem que estava espiritualmente falido devido à idolatria do seu coração. O Deus soberano se aproxima desse homem, chama, o atrai pela sua graça, dá-lhe fé e faz um pacto. Pacto esse que tem vários atos, como uma peça de teatro. Um pacto que, em primeiro lugar, vai ser explicado em Gênesis 12. Em segundo lugar, segundo ato, em Gênesis 15. Em terceiro lugar, terceiro acto, Gênesis 17. E último ato, Gênesis 22. Eu repito, o pacto de Deus com Abraão, que agora vamos estudar, é um pacto que deve ser estudado em 4 atos, como se fosse uma peça teatral. Primeiro ato, Gênesis 12. Segundo ato, Gênesis 15. Terceiro ato, Gênesis 17. E quarto e último ato, Gênesis 22. Em cada um desses atos, a gente vê como o pacto da graça vai sendo cada vez mais conhecido, clarificado. Pacto esse que vai atingir o seu clímax, já o sabemos, na cruz do consumado. O pacto está consumado. Muito bem, vamos voltar ao início desta história. Que verdades devemos retirar, extrair deste texto para entender o progresso da história da redenção? Pois a história de Deus com Abraão, como já acabei de falar, começa com o facto do Deus soberano se aproximar de um homem completamente falido nos seus pecados para transformá-lo no monumento da graça do Senhor. O texto, Gênesis 12, 1, começa com a seguinte afirmação: então o Senhor disse a Abraão. Neste texto não temos qualquer informação sobre a condição espiritual desse homem quando foi chamado por Deus. Mas se você abrir, agora vamos ler neste momento o texto de Josué. Josué, capítulo 24. Abra comigo porque é um texto muito importante. Josué, capítulo 24, verso 2
Um texto onde Josué está fazendo uma recapitulação, tal como nós, da história da redenção, no final da sua vida. Veja o que ele fala sobre a condição espiritual de Abraão quando Deus o chamou. Diz assim, verso 2, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Qual era a condição espiritual desse homem? Esse homem, Abraão, apesar de ser da descendência de Sem, tanto ele quanto o seu pai eram homens completamente falidos espiritualmente, mergulhados na idolatria, eram idólatras, rebeldes para com o Criador. E como começa esta história, o Senhor soberano se aproxima deste homem pecador, morto nos seus pecados, chama de uma forma eficaz, dando ordem ao seu coração para responder com vida ao chamado do Criador. E não só o Senhor dá ordem, mas dá também o presente da fé. E por isso vemos a Abraão responder ao chamado do Senhor da forma como o texto o descreve. Diz o versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse, à sua descendência darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Como é que a obediência poderia surgir de um coração morto e inclinado à idolatria? A única resposta, a graça eletiva de Deus. O Deus soberano, vendo que esse homem, apesar de pertencer a uma descendência que tinha a marca da bênção, Deus viu que esse homem estava incapacitado para realizar os projetos divinos, os projetos que Deus queria e ia a realizar na história do homem. E o que é que Deus faz? Deus irrompe o pecado, a dureza do coração, as trevas, derrama luz, derrama fé, derrama um novo coração, e a resposta desse homem a esse presente que é a fé foi a obediência. A obediência em fé aos mandamentos do Senhor. Mas o Senhor também se aproximou de Abraão, fazendo com ele um pacto. Não é muito difícil identificar as condições e as promessas deste pacto. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A promessa de uma terra. Farei de você um grande povo, segundo a promessa, e o abençoarei. Terceira grande promessa, uma bênção individual. E você será uma bênção. Amaldiçoarei os que o abençoarem. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, quarta promessa, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos irmãos, querida igreja, creio que conhecendo agora um pouco esse modelo da história da redenção, você vai concluir comigo
esta história e estas promessas não são novas. Eu já as escutei em algum lugar, e é verdade. Talvez os termos sejam um pouco diferentes, contudo, o que Deus estava fazendo com Abraão era de renovar um pacto. De renovar um pacto. Para que aquilo que Adão e Eva destruíram fosse reconstruído por Abraão e a sua descendência. Você lembra-se do que Deus quis realizar através de Adão e Eva no modelo criacional? Você lembra-se? Deus prometeu abençoar a Adão, tal como agora promete abençoar a Abraão. Em segundo lugar, Deus pediu que Adão cuidasse do jardim. E agora, Deus promete a Abraão uma terra. Deus prometeu a Adão que ele seria filho. E agora promete a Abraão: o teu nome será famoso e eu te abençoarei. E por fim, Deus pediu que Adão e Eva enchessem a terra de pequenas imagens, ou de pequenos homens e mulheres, que fossem a imagem e semelhança de Deus. E o que é que Deus promete a Abraão? A partir de ti e a partir da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Parece que o Senhor queria consertar, através de Abraão e através da sua descendência, algo que Adão e a sua descendência tinham destruído. Mas para fazê-lo, o Senhor teria que estabelecer um outro tipo de pacto e de relação, com outros termos diferentes daqueles que o Senhor estabeleceu com Adão e Eva e que nós identificamos como o pacto das obras. Então, se você quer fazer aqui um pequeno resumo dessa história da redenção, você pode estabelecer que de Gênesis 1 até Gênesis 11, nós temos um grande pacto das obras, que o pecado mostra como inviável e infrutífero. Porquê? Porque devido ao pecado e à corrupção total do coração do homem, o homem não tem condições de obedecer. E a obediência é uma condição para a bênção segundo o pacto das obras. Mas a partir de Gênesis 12, algo muda. Nós já tínhamos tido algumas luzes. Por exemplo, em Gênesis 3,15. Há um movimento soberano da graça de Deus aí. Vimos também outra luz em Gênesis 9, o pacto da preservação. Há também um outro movimento de Deus sobre toda a terra, e por isso chamamos graça comum. Mas a partir de Gênesis 12, para consertar aquilo que a descendência de Adão e Eva tinham destruído, Deus terá que estabelecer um novo pacto, um novo termo, com novas garantias com Abraão e com a sua descendência. E é esse tipo de pacto, o pacto da graça, que agora vamos estudar. Vimos então que o primeiro ato deste pacto da graça começa com o chamado eletivo
de um homem que estava completamente morto nos seus pecados e delitos. E o que é que Deus faz? Chama irresistivelmente, lhe presenteia com a fé e esse homem responde, obedecendo ao Senhor. Mas olhando para a história de Abraão, fica uma pergunta. Certamente Abraão e a sua família eram bem conscientes do seu coração, do seu pecado. Eles não tinham uma visão infantil sobre a condição espiritual do seu coração. E a pergunta que temos que fazer é como Abraão e a sua família viveram esta história da redenção com Deus. Então, nesses 4 atos da história da redenção, você necessita levar em conta as várias histórias de Abraão. Não vamos ter tempo de estudar essas histórias, mas em cada uma dessas histórias você vê as crises de Abraão, da sua esposa e da sua família, as crises que eles viveram para encarnar e experimentar a história da salvação. Vou explicar. Que crise é essa? É uma crise muito simples. É uma crise que todo pecador tem e herdou de Adão. É a crise entre seguir as promessas de Deus pela fé, seguir as promessas e os meios de Deus pela fé, ou confiar de que eu estou no controle da minha vida e que, portanto, devo crer nos meus meios e na minha força. E vemos o tempo todo Abraão e a sua família passar por estas crises de fé. Não existe uma melhor forma de identificar o que Abraão e a sua família viveram. E quero citar aqui algumas, simplesmente citar, só para justificar como é tão importante ler e meditar nessas histórias que estão entre as grandes celebrações de Deus com Abraão. Então, por exemplo, depois de receber esse presente de Deus que foi a fé que lhe permitiu obedecer e começar a caminhar com Deus, a ponto de dizer o verso 7 e 8 que Abraão caminhava e em cada lugar estabelecia e levantava um altar a Deus. Vejam o que é que aconteceu a partir do verso 10, quando ele teve que ser confrontado com a fome. Com a fome. Primeira crise da caminhada de Deus, da caminhada de Abraão com Deus, a fome. E como é que Abraão respondeu a essa crise? A mesma coisa que aprendeu do seu antepassado Adão e Eva. Duvidou da promessa de Deus e mentiu, pensando que através das suas estratégias e da sua autonomia pecaminosa, ele poderia salvar-se a si e a sua família. Verso 13. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Este foi o meio que o coração pecaminoso de Abraão escolheu para salvar a sua própria pele. A mentira. Mais tarde, numa desavença com o seu sobrinho Ló, Abraão passa por outra crise. Que terra escolheria? Não havia terra suficiente para as duas famílias de pastores. Que terra escolheria? Qual seria o critério? Escolheria segundo a promessa de Deus
ou escolheria segundo os padrões que agradam ao homem e ao mundo? Bom, a decisão de Ló, verso 10, foi seguir o padrão do mundo, a ponto de que estabeleceu as suas tendas perto de Sodoma. E nessa crise, Abraão escolheu segundo a promessa de Deus. A terra não era bonita, charmosa, agriculamente, em termos agrícolas, perdão, não era assim tão frutífera, mas ele escolheu segundo a promessa de Deus. Apresenta estes dois exemplos, poderia apresentar um terceiro. Falarei sobre ele mais tarde, mas você lembra-se de outra crise? Quando já numa idade avançada, a mulher, a esposa de Abraão, se levanta contra ele e diz: olha, essa história de que vou ter um filho, isso aí parece que não tem sentido. Você tem que dar um jeito. E o que é que Abraão decidiu? Decidiu não confiar nas promessas de Deus. E o que é que ele fez? Usou de uma estratégia humana. Usou o pecado para satisfazer a sua esposa, fazendo com que essa mulher lhe desse um filho de uma escrava que trouxe tantos problemas para a família de Abraão e também complicações para a história da redenção, ainda que Deus seja soberano. Então, por favor, tente meditar nessas histórias. Meditar nas histórias e nas crises de Abraão e ver como Abraão vacilou tantas vezes nas suas lutas entre confiar na fé das promessas ou confiar na obra e na justiça de suas mãos, como estas histórias são tão importantes para entender as lutas do nosso coração. Muito bem, vamos voltar e avançar já para o final. História da redenção, estamos vendo estamos buscando entender este pacto da graça que Deus fez com Abraão. Vimos o primeiro ato, Gênesis 12. Vimos que este homem passou por muitas crises. E quando chegamos a Gênesis 15, o segundo ato, vemos que este homem, Abraão, está passando por uma crise séria. Se você quer me acompanhar, Gênesis 15 diz: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. O Senhor já sabia que Abraão estava passando por uma grande crise. E qual era a crise de Abraão? Verso 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Bom, creio que é uma crise legítima. Imagine o que é viver com os olhos postos nessa esperança, nessa promessa, e chegar a um determinado momento da vida e ver que a base dessa promessa não foi realizada na minha vida. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus prometeu que a sua descendência seria uma bênção para todas as famílias da terra, mas naquele preciso momento, e já numa idade tão avançada, não tinha um filho legítimo e esse homem não passava de um estrangeiro, com um visado de estrangeiro numa terra que não era a sua. Bom, creio que são motivos suficientes para passar por uma grande crise. E como é que o Senhor tratou essa crise no coração de Abraão? Que lindo! Verso 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu
e conta as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A estratégia do Senhor para um homem que estava em crise foi fazê-lo abandonar a autonomia pecaminosa na qual Abraão queria fundamentar a esperança da sua vida. Deus estava mostrando a Abraão: Abraão, deixa de olhar para você e para as suas incapacidades. Você precisa de sair e de voltar a esperar, a crer, e a sua vida precisa de circular, não em torno de você mesmo, mas em torno da promessa. E algo sobrenatural aconteceu naquele momento que o Senhor ordenou que Abraão olhasse para os céus. Porquê? Porque diz o versículo 6, Abraão creu no Senhor. Aqui está a importância de meditar sobre as crises deste homem. Porque quando você não medita nas crises deste homem, você não entende o significado desta declaração. Abraão creu no Senhor. Vamos recordar algumas dessas crises? Aquelas que eu citei anteriormente? Porque é tão importante recordá-las? Pelo simples facto de que um homem tão débil, tão pecador, jamais poderia produzir no seu próprio coração uma fé que o justificasse diante do seu Criador. Então, que fé foi esta que nasceu no coração desse pecador? Foi uma fé que foi derramada no coração de Abraão como presente imerecido de Deus. Abraão creu no Senhor. Uma vez mais, o Senhor derramou no coração desse homem o milagre sobrenatural, o presente sobrenatural da fé. E essa fé gerou no coração e na alma desse homem as condições para uma vida agradável e para receber a justiça do Senhor. Atenção, não inverta a ordem do texto. O texto não está dizendo que Abraão era justo e, portanto, passou a crer no Senhor e, portanto, foi aceita pelo Senhor. Não, não. O texto está apresentando uma outra ordem para a salvação. Primeiro, o milagre sobrenatural da fé, que como presente é derramado no coração do homem. O coração é transformado, os afetos são transformados. E esse presente da fé vem depois acompanhado da justiça de Deus e de uma vida que agrada ao Criador. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui temos um dos grandes modelos da história da salvação que pela primeira vez aparece neste pacto da graça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível obter esse presente que é a justiça imputada por um ser justo. E essa fé não é uma obra nem um produto do coração do homem. É um presente de Deus. E, portanto, quero dar um salto na história para ler a forma como o apóstolo Paulo interpretou
este texto tão importante da história da salvação e que está em Romanos, capítulo 4, deixem-me ver onde é que está o texto. Agora me perdi um pouco. Deixem-me ver. Romanos 4. Ok. Romanos 4, versículo 3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E agora o apóstolo Paulo comenta teologicamente as implicações dessa declaração. Ele diz, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se você trabalha durante o mês, o teu salário não é um favor que o teu patrão te dá. É uma dívida, é algo que você merece. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, não só a fé, mas também a justiça de Deus não foi o resultado da obra de Abraão, do seu esforço por uma vida justa diante de Deus. Foi o resultado de um favor imerecido. Foi graça. E por isso continua falando de Davi. Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Bom, aqui estava esse homem, sabendo que o seu pacto com Deus não dependia dele mesmo, mas de um regalo, de um presente que o Senhor lhe daria, fé e justiça. Mas a crise de Abraão não estava resolvida. Ele queria uma garantia. E vocês sabem que desde o início a história dos pactos implica a garantia pactual. E claramente é isso que Abraão pede ao Senhor. Diz no versículo 7, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra como herança. O Senhor estava dizendo, esta história é a história da salvação. Você lembra-se de onde tirei você, Abraão? Mas Abraão necessitava de uma garantia visível. E por isso, no versículo 8, pergunta ao Senhor, ó soberano Senhor, como, se você pode sublinhar a tua Bíblia, sublinhe, como posso saber que tomarei posse dela? Como posso saber que tomarei posse dela? E o Senhor apresenta um sacrifício como garantia pactual. Sacrifício como garantia pactual. Que sacrifício é esse, pois? É um sacrifício um pouco estranho para a gente, mas agora que conhecemos um pouco mais sobre a história da redenção, creio que é fácil de entender. Qualquer pacto era um pacto estabelecido entre duas pessoas. Um pacto que, segundo o que nós entendemos de Gênesis 1, o pacto das obras, implicaria vida e bênção, mas também morte e maldição.
E como deveria ser celebrado esse pacto? Bom, pela primeira vez, temos, nesta história da redenção, uma descrição mais pormenorizada do que implicava essa relação pactual. O Senhor pede a Abraão que trouxesse, um conjunto de animais. Uma novilha, uma cabra, um carneiro, também uma rolinha, um pombinho, e pede que alguns desses animais sejam cortados ao meio, mortos e cortados ao meio, e que as suas partes sejam dispostas, separadas e dispostas, uma à frente da outra. O que é que isso significava? Essa era uma forma simbólica e bem visual de celebrar o pacto. Porquê? Porque se o pacto implicava vida e bênção, mas também morte e maldição, quando esse mesmo pacto, ou os termos do pacto eram rotos, então esse pacto deveria ser visualizado através da vida e da morte. Aí estavam esses animais, mortos, divididos, e cada uma dessas partes representava aqueles que iriam participar dessa celebração pactual. Abraão dispôs os animais e diz o texto que ficou à espera que Deus aparecesse para celebrar o pacto com ele. Contudo, havia algo que o Senhor queria mostrar sobre o coração de Abraão e que seria muito importante para entender que tipo de pacto o Senhor queria realizar com esse homem. Diz o versículo 12 que ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Vejam a imagem. Abraão sentado esperando que Deus aparecesse para celebrar o pacto com ele. E de repente, o Senhor permite que ele conheça o seu coração. Em primeiro lugar, um sono profundo. Se estava com sono, não podia estar desperto e estaria inviabilizado de participar ativamente nesse pacto. Em segundo, trevas densas e apavorantes. Aqui não está falando somente da noite, mas está falando da noite escura da alma, das trevas apavorantes do seu coração que o Senhor permitiu que esse homem conhecesse. Como foi didático esse pacto que o Senhor realizou com esse homem. Antes de aparecer, o Senhor permitiu que esse homem conhecesse a natureza do seu coração e entendesse que a sua condição como pecador diante do Criador o inviabilizaria de concretizar esse pacto com Deus. Mas o texto não termina aqui. Diz o versículo 13, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O Senhor permitiu que Abraão conhecesse o seu coração, mas também lhe deu uma profecia que foi tão importante para os destinatários do livro de Gênesis. Aqui estava o povo de Israel, sabendo que Deus já tinha uma profecia sobre o seu tempo de escravidão no Egito,
Ou seja, esse Deus é um Deus soberano, é um Deus que está no controle de toda a história, de toda a humanidade, mas de uma forma particular. É um Deus que está no controle da história do seu povo. Esses 400 anos de escravidão, ainda que de muito sofrimento, nunca escaparam ao controle e às mãos santas do Deus que tinha um pacto com Israel. Mas o texto não termina aqui. E quando esse homem estava claramente impossibilitado de celebrar esse pacto de obras com o Senhor se manifesta e mostra, não só para Abraão, mas também para Israel, que Deus não continuaria a caminhar com o seu povo através de um pacto de obras que o seu povo não poderia cumprir, mas através de um pacto de graça. Um pacto esse que vai ser descrito a partir do versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. O Senhor visitou as trevas do coração daquele homem e o Senhor mesmo selou aquele pacto, fazendo com que aquele pacto passasse a ser chamado de um pacto de graça e mudando para sempre a própria história da redenção. Creio que aqui podemos comparar de uma forma mais clara o que é um pacto de obras, o que é um pacto de graça. Como vimos no pacto de obras, o Senhor exige obediência total para que o homem seja abençoado. No pacto da graça, é o Senhor mesmo que cumpre as condições que exige ao homem. É o Senhor mesmo. E como é que o Senhor cumpre essas condições? O próprio Senhor passou por entre os animais mortos, dizendo: eu, com a minha própria vida, de uma forma soberana, sofrerei as consequências do rompimento do pacto. Eu, o próprio Senhor, selharei com a minha própria vida. Eu serei a garantia do pacto que estou fazendo contigo e do pacto que farei com Israel. E irmãos, creio que não há imagem mais bonita sobre este pacto do que a morte de Cristo na cruz. Quem era Cristo? O Filho de Deus, o próprio Deus, morrendo na cruz do Calvário. O próprio Deus levando sobre a sua vida os pecados da humanidade, cumprindo a promessa que ele tinha feito a Abraão. Eu, o Senhor, levarei sobre a minha própria vida as consequências dos vossos pecados, para que este pacto, de graça imerecida, seja um pacto eterno. Louvado seja o Senhor. Quero caminhar para o final. Falei para vocês que este pacto de Deus com Abraão, um pacto da graça, tem 4 cenas. Primeira cena, Gênesis 12. Segunda cena, Gênesis 15. Terceira cena, Gênesis 17. E agora vou rápido. Obrigado pela vossa paciência. Em Gênesis 17, este texto é um texto que merece a nossa atenção.
Porquê? Porque ele pode gerar um pouco de confusão na nossa mente. Quando lemos, vemos que o Senhor, depois de uma grande crise, volta a renovar os termos do pacto com Abraão. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. A partir do verso 3, o Senhor diz: da minha parte, eu farei isto com você. Mas a partir do verso 9, diz: da sua parte. Descreve as condições que Abraão deveria alcançar para receber as bênçãos pactuais. E neste momento pode haver uma certa crise, alguns preferem chamar de tensão, no nosso coração. Que crise é essa? Quando você termina de ler Gênesis 15, você termina com aquele fogo no coração dizendo: a garantia pactual pertence somente ao Senhor. Aleluia. Mas quando você medita em Gênesis 17, principalmente na segunda parte de Gênesis 17, do 9 em diante, você escuta este tipo de ordenanças. Da sua parte, disse Deus a Abraão: veja, por favor, guarda a minha aliança. Verso 10. A aliança que terá que ser guardada. Verso 11. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança. Verso 12. Terá que ser circuncidado. Verso 13. Terão que ser circuncidados. Afinal de contas, esse pacto da graça é um pacto condicional ou é um pacto incondicional? Porque numa primeira leitura de Gênesis 15, parece que esse pacto é incondicional. A garantia é totalmente divina. Mas em Gênesis 17, o Senhor continua estipulando ordenanças, deveres pactuais, condições. E a grande condição exigida, como vocês sabem, de Gênesis 17, seria a circuncisão, o sinal da circuncisão. Terão que fazer, é a expressão mais repetida em Gênesis 17. E daí a pergunta. E pergunta muito importante para entender esta história da redenção. Afinal de contas, o pacto da graça é um pacto incondicional ou um pacto condicional? Bom, aqui temos que ir com cuidado. A solução é simples, mas precisamos de esclarecer teologicamente alguns pontos. Em primeiro lugar, toda aliança ou qualquer tipo de aliança é sempre condicional. Ok? Você agora, no seu caderno, já tem uma definição da natureza de uma aliança, e se você olhar para essa definição que eu dei na segunda aula, você vai ver que qualquer tipo de aliança é uma aliança que apresenta condições. Então, o ponto não é esse. O perigo está em confundir dois tipos de condições. E é isso que eu quero deixar claro, praticamente para terminar. Que duas condições são essas? Existem condições, como chamar isto em português, de meritocracia, de méritos, condições de meritocracia, vamos chamar assim, que têm que ver claramente com o pacto de obras. Você obedece, então você merece a bênção. É a meritocracia. Mas não é este tipo de condições que vemos em Gênesis 17.
as condições que vemos em Gênesis 17 não são de uma meritocracia. São simplesmente as condições que qualquer pacto deve ter. E que condição é essa? A condição não é a circuncisão. Cuidado! A circuncisão é um sinal de uma condição para um relacionamento com Deus, que é a fé. Agora, vamos à conclusão. Deus não está falando aqui de méritos, não está falando de uma condição de meritocracia, mas está apresentando condições para que o homem viva e se relacione com Deus de forma a honrá-lo. E essa condição, qual é? É a condição apontada pela circuncisão. É a fé. Agora, pergunto eu, o que é que os outros atos anteriores sobre a história de Abraão nos ensinam sobre a fé? A fé é um mérito? A fé é um produto do coração humano? Não, a fé é um presente de Deus. Então, apesar deste pacto da graça definir claramente as condições que o homem precisa de alcançar para que esse pacto seja um pacto eterno, essas condições não são supridas pelo homem, mas são supridas sobrenaturalmente, imerecidamente, pelo próprio Deus. Como sabemos? Resposta: veja a forma como Deus chamou Abraão. Sobrenaturalmente. Veja a forma como Abraão respondeu ao chamado do Senhor. Foi uma obra sobrenatural. Veja a forma como Abraão aprendeu a obedecer ao Senhor. Foi através desse presente sobrenatural que é a fé. Então, o que temos diante de nós é um autêntico milagre. É verdade que o Senhor estabelece condições para o seu pacto com o homem. Mas a grande verdade é que é o próprio Senhor que provê essas condições para que o homem possa responder com uma vida agradável ao Senhor. E como não tenho mais tempo, quero simplesmente citar o último ato deste pacto de Deus com Abraão que está em Gênesis 22. Como é que o Senhor provê? O que é que o Senhor provê ao homem? Bom, a resposta está nesse capítulo maravilhoso que eu sei que você conhece muito bem. E aqui simplesmente vou citar uma pergunta e uma resposta. O Senhor colocou o coração de Abraão à prova. Você sabe muito bem que prova é essa? Quando a bênção se transforma num ídolo. E o Senhor queria saber se Abraão adorava mais a bênção do Senhor que ao Senhor da bênção. E põe a Abraão numa prova. Entrega o teu próprio filho. Apresenta um sacrifício para provar que você me teme em cima ou por em cima de qualquer outra coisa. E quando esse filho estava indo para ser sacrificado, ele pergunta ao seu pai, verso 7, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão é significativa. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Aqui está o exemplo mais claro desse Deus que apresenta condições para o seu pacto com o homem, mas o próprio Deus
provê dessas condições. E neste texto, a forma de Deus prover, sabendo que esse pacto seria um pacto que só se poderia manter através do sacrifício de cordeiros. A grande manifestação de que é Deus que provê com a sua graça é que Deus tinha um cordeiro muito mais especial que Isaac. Esse cordeiro estava aí, porque é o cordeiro perfeito. Deus não estava exigindo do homem sacrifícios, porque Deus já tinha preparado um sacrifício perfeito. E a partir desse sacrifício, Deus iria alcançar todas as condições que Ele mesmo exigiu para esse pacto. Oh, irmãos, este pacto da graça marcará para sempre a história deste povo de Israel. E será a base da história de Abraão, da história de Isaac e da história de Jacó. É uma história que merece ser recordada. Mas é mais importante que isso, é uma história que necessita ser recebida com fé, crida e encarnada, e que passa a ser a esperança da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Pena que a gente já não tem mais tempo. E fica então esta proposta. Que vocês agora peguem neste modelo da história da redenção, e o apliquem às várias histórias da Bíblia. Esta história da redenção, ela vai crescer de uma forma progressiva. A história do reino, a história da aliança, a história do mediador vão progressivamente crescer ao longo do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros proféticos, até atingir o seu clímax naquele que na cruz disse: está consumado. Espero que tenha sido uma bênção e também um desafio para o teu coração. E espero que a palavra do Senhor ilumine e nos faça cada vez mais caminhar com este Deus maravilhoso, o Deus da redenção. Amém? Obrigado pela vossa paciência.